Olá, meu nome é André Ribeiro, tudo bem? Ontem eu estava assistindo uma aula e a professora, lá por tantos tempos da aula, ela faz a pergunta: quais as competências que a sua área pede de você hoje, para esse futuro? E aí? Quais as competências que a gente, design instrucional, precisa ter hoje para esse futuro? Nessa questão, me fez pensar que já há algumas semanas eu tenho estudado um pouco a mais sobre inteligência artificial, para entender não só o conceito da IA, mas entender quais são as tecnologias que estão por trás, a base que fundamenta, os tipos, os glossários, né, esses termos que estão envolvidos em toda essa conversa, né, quando a gente fala sobre IA. Entender também assuntos complexos quando a gente fala em relação. Como é que se relaciona esse novo contexto da inteligência artificial, o mercado profissional e os profissionais? Como é que tudo isso se interliga nesse momento? E aí, pensando nessa pergunta da professora e em todo esse contexto que eu estava imersa estudando, dois pontos me saltaram aos olhos. O primeiro foi numa masterclass que eu assisti, onde o Renato Barbosa soltou a seguinte frase: a inteligência artificial é o novo inglês. Se a inteligência artificial é um novo inglês, três pontos me chamam a atenção. Primeiro, será que todas as vagas a partir de agora vão ter dentre os seus requisitos de contratação conhecimento de modelos de soluções em inteligência artificial? Eu já vi algumas vagas onde o solicitante diz que ele permite que as pessoas utilizem modelo de solução em inteligência artificial. Então, nesse primeiro momento, eles já se colocam disponibilização de dizer, ok, você pode usar. Mas será que a gente vai chegar no momento onde isso vai ser um requisito? O segundo ponto tem a ver com, será que esse é o novo tem que saber? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o tem que saber era você precisa saber inglês e informática. Era o básico, você tinha que saber mexer, né? Ser usuária de computador e saber inglês. Então, o próximo pode ser inteligência artificial. E o terceiro ponto é, será que a inteligência artificial vai ser subutilizada como o inglês? Te explico. Muitas vagas colocam lá como requisito, você precisa ter o inglês, mas na hora de executar a mesma tarefa, você nem vê o inglês passar perto. Será que isso pode acontecer com a inteligência artificial também? Eu espero que não. E a outra questão que eu percebi nesses estudos da inteligência artificial é que esses modelos de soluções, eles meio que se dividem em grupos, onde algumas soluções estão mais voltadas para a parte administrativa, gestão, de organizar, gravação, fazer resumo de vídeo, resumo de PDF, organizar, estão mais nessa linha, enquanto outras estão mais na linha de desenvolver um conteúdo, criar um conteúdo. E essas aqui, que são de desenvolver, de criar conteúdo, elas são as que mais têm sido utilizadas, principalmente pelos freelancers, que desenvolvem conteúdo. E aí eu não estou falando só da área de educação, não, são de todas as áreas. E dentro desses modelos de solução, que é de desenvolver conteúdo, eu percebi que todas partem de um mesmo ponto em comum, que é o ChatGPT. Não importa se a solução é para criar um personagem, para criar um cenário, para criar um vídeo, para criar um e-book, para criar uma locução, seja o que for, todas elas normalmente partem do mesmo ponto, que é o ChatGPT. E eu acho que tem um motivo para isso. Assim como no modelo tradicional, quando a gente vai criar alguma solução, a gente parte ali de um ponto inicial, que é escrever a ideia, isso não se perde. A gente continua tendo essa necessidade de organizar, estruturar e escrever essa ideia. O que vem sendo proposto hoje é que isso seja feito dentro ou junto com o ChatGPT, seguindo esse modelo tradicional, vou chamar assim, que a gente tem de construção de uma solução. Na verdade, há duas opções. A primeira é você mantém o que você já faz hoje, da sua forma de escrever, de estruturar as suas ideias, e depois você leva aí para esses modelos de solução, onde eles criam algo. Ou então você faz uso do ChatGPT para criar essa ideia, essa estrutura lá dentro.
E aí, quando a gente fala em utilizar o ChatGPT para isso, a gente está falando de outras skills que são necessárias, porque você precisa construir uma narrativa lá dentro para que esse conteúdo, essa sugestão de solução proposta por ele, ela faça algum sentido. Porque o ChatGPT, ele não é nenhum gênio da lâmpada. Ele precisa de você para poder criar essa ideia. E aí vem toda aquela questão de você saber usar um prompt, de você ter noção de algumas técnicas de escritas que podem ser utilizadas naquele momento. E aí essas técnicas de escritas, elas vão estar interligadas, vão estar dentro desse prompt para você construir essa narrativa para que o ChatGPT escreva da melhor forma possível dentro do que você quer. E aí depois você leva lá para os outros modelos de soluções, seja o que for que você quer criar. Complicado, né? Pois é. Fico aqui com a pergunta: quais as competências que nós, designers instrucionais e outras profissões, demandam hoje nesse futuro?